Boa tarde, colegas parlamentares, que nos acompanham no plenário, que nos acompanham através da TVL, internautas. Cumprimentar aqui o grande líder comunitário, o seu José Figueiredo, que nos acompanha aqui na tarde de hoje, aqui nesta casa. Quero iniciar hoje falando do descaso do poder público com o bairro Velha Grande, onde não é só na Emil Vemuth, onde estivemos ontem à tarde com a TVL, que existe o problema do povo ficar constantemente sem transporte público, ir para o ponto de ônibus e não saber se será ônibus ou não. Isso ocorre próximo ali também no mesmo bairro, na rua Franz Miller, no Ribeirão Guebim, que está desse jeito. Vamos ver algumas fotos ali, uma calama que toma conta de vários trechos da rua. Olha só a situação, o ônibus encalhou lá novamente, a situação se arrasta, continua, que faz a linha Ribeirão Guebim, e também volta e meia está sendo suspensa a linha de ônibus. É uma vergonha isso. Vamos acompanhar a matéria com a TVL sobre o sofrimento do povo esquecido pelo poder público de nossa cidade. Na rua Emil Vemuth, chamaram o vereador Adriano Pereira com a intenção de pedir ajuda para uma situação ruim que estão enfrentando quase que diariamente: a falta de ônibus na rua. Pois, de acordo com depoimentos dos próprios moradores, quando o tempo está instável ou amanhece com uma chuva fina, eles não podem contar com o transporte coletivo. A rua não é pavimentada e o chão fica muito liso. Assim, os ônibus não conseguem subir até o final da linha. Deu qualquer garoa, chove um pouquinho, não é chuva, garoa, né? E já não sobe o ônibus. Hoje, pelo menos, hoje, 20 para 6, minha mulher teve que descer a pé até lá embaixo. A situação para mim é péssima, porque eu tenho problema nas pernas, né? Esse dia eu desci o morro, mas para subir, foi preciso o menino me buscar porque eu não aguentei. Tava um barro, o ônibus não subia aqui em cima. Aí tinha uma placa aqui, né? Que não ia subir o ônibus, aí eu desci, tentei descer, né? Como eu fui, mas voltar, eu não aguentei subir. De manhã a gente nunca sabe se vai ter ônibus, porque geralmente os primeiros sobem, depois os outros não sobem. Ontem eu cheguei e falei com o fiscal de manhã. Ele disse, não tem capacidade de subir o ônibus. Falei, como não tem se o primeiro foi? Daí eu falei para ele o seguinte, coloca então um motorista que saiba dirigir realmente, porque os que não vêm é porque não tem competência. Porque tem alguns que têm coragem de subir, porque um motorista disse assim, ó, se eles me autorizassem, eu subia. Nós somos abandonados pelo poder público. Abandonado. Só temos esse senhor aqui, ó, que eu nem tenho bastante conhecimento com ele. Eu pensei, o senhor Adriano Pereira. Eu disse assim, se não é ele andar lutando por um buraco, por qualquer coisa que esteja, sabe, não tem ninguém. Prefeito? Não tem. Abandonado, né, por péssima administração, péssima qualidade. Simplesmente não temos uma base, sim, de nós termos o direito de sair e voltar. Quando a gente chega lá embaixo, não tem ônibus. O dia que eu quero sair, eu tenho que adivinhar, será que hoje vai dar sol? Todo dia que dá uma garoa, uma neblina, já ficamos sem ônibus. Sei lá, não sei se é que culpa de quem quer, se é o motorista, se é o CETERB, se é a prefeitura. Alguém tem que tomar uma posição e tem que assumir isso aí. Se é o problema na rua, resolver isso aí, porque não dá mais. Não dá mais das pessoas ficar perdendo horas de trabalho, perdendo o serviço, daqui a pouco perde o emprego também, por causa de um ônibus que não tem. O trecho para chegar ao ponto de ônibus mais próximo é de cerca de 1 quilômetro. Mas, segundo os moradores, o pior não é descer, e sim subir no final do dia com sacolas ou criança no colo. Depois da reunião ao ar livre com os moradores, o vereador Adriano Pereira destacou que a prioridade para ajudar os moradores é uma pavimentação. A prioridade é a pavimentação, nós estamos lutando por isso, estamos reivindicando, brigando por essa obra, né, que agora deve seguir ali da nova ponte aqui até o ponto final de ônibus e vai solucionar de vez o problema. Enquanto isso não acontece, está demorando, já estamos no segundo tempo, né, vamos dizer assim, na segunda administração do atual prefeito, e não é uma sinalização com relação a essa pavimentação aqui na Emil Vemuth, que se pelo menos se coloque um material de qualidade, que eu vivo brigando por isso na Câmara de Vereadores, é um absurdo, não se tem macadame de qualidade, né, se coloque um rachão fora nos trechos críticos, um pó de brita, um material aqui que resolva de forma paliativa, mas que faça o ônibus subir aqui na comunidade todos os dias. E a pergunta que faço é até quando a comunidade da Emil Vemuth ficará sofrendo? Em 2012 foi a última vez que o prefeito Napoleão subiu nessa comunidade, quando foi pedir votos no segundo turno das eleições, e teve o apoio daquela comunidade, das lideranças comunitárias,
comunitárias, até o nosso naquela ocasião, quando foi apresentado naquela época que a pavimentação dessa rua era prioridade. Depois, em audiência com o prefeito em 2013, reapresentado, e desde então nenhuma movimentação no sentido de buscar atender este pleito. Enquanto a rua não é pavimentada, que coloque um material de qualidade em toda a rua e dê condições de ônibus subir todos os dias com sol, com chuva. Tem um roncamento ali, um trecho da rua que se faz necessário fazer, que já fizemos inúmeras reivindicações da Secretaria de Serviços Urbanos e nada, está difícil. E quem dera fosse só nessa rua os problemas. Veja a situação, por exemplo, do Macalama na rua Reinaldo Gutz, na Velha Central, com as fotos, uma transversal da rua José Reuter. Olha a situação de uma rua na cidade de Blumenau. Blumenau, capital do Macalama. Já pode ser decretada capital do Macalama, vereador Alba. Situação vergonhosa, se alastra por diversas ruas e bairros da nossa cidade. Tem uma outra situação na rua Gustavo Klug, no bairro da Glória também, tem ali as fotos, de diversos bairros aí, né, por lá várias ruas também, Rua Brusca é sempre um problema, entre outras, Morro da Garuva já passou por diversas situações difíceis, no Ribeirão Fresco, Rua Carlos Splitter no Garcia também, nas Itopavas várias, Vila Itopava também nem se fala muitas vezes, na Rua Ananias da Silva no Voster, são inúmeras as ruas e bairros enfrentando essas situações e descaso. Blumenau, sem sombra de dúvida, como aqui falei, já poderia ter o título de capital do Macalama. Da falta de soluções para este problema também, que aliado aos buracos nas ruas e outras situações, decepciona o nosso povo. Os trabalhadores que sequer têm a dignidade de ter o direito de ir e vir de suas casas em ruas com condições de trafegabilidade, que se arriscam com seus carros, motos a pé em algumas ruas que sequer no interior do país se vê muitas vezes. Tem vereador que lamenta termos que falar de buracos, de problemas dessa natureza, que diz que os problemas se resolvem de outras formas, porém não se resolvem, na verdade. Mas eu acho que tem que se falar, sim, das dores do povo, das dificuldades do povo em seu dia a dia, daquilo que faz nosso povo, dos bairros, dos morros, das periferias, das ruas sem infraestrutura, pavimentação, onde até muitas já pagas pelos moradores não saem do papel ou demoram anos para serem executadas. Vejam, por exemplo, a fila de espera no programa Pavimentação, por exemplo. É uma vergonha. Concede mais 1 minuto e meio, presidente. Mais 1 minuto e 30, Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é prova disso, vereador Almir Vieira, que na gestão, inclusive, Vossa Excelência estava na frente da Secretaria desse departamento da Secretaria de Obras, né, em outra administração, se fazia, o número que se fez numa administração inteira se fazia num ano. E agora, em 5 anos de mandato, não se fez o que se fazia em 1 ano de cada administração das passadas às ruas do programa Pavimentação. Temos que falar dos problemas que afetam a vida dos trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade, as crianças, os jovens, os idosos, as gestantes, que muitas vezes precisam andar quilômetros a pé porque ficaram sem ônibus, por ter sido suspenso devido ao Macalama e por aí vai. Prefeito Napoleão, vice-prefeito Mário Hildebrand e toda a equipe que faz parte deste governo, partidos diversos, comissionados, enfim, vamos acordar. Vamos acordar. Tem acertos? Tem, mas tem muita coisa que não anda, não acontece, não se resolve, se arrasta e não tem solução por parte dessa administração. E o povo sofre. E por este povo que sofre, falo aqui nesta casa, clamo aqui nesta casa, exijo respeito e atenção aqui nesta casa. Não dá mais para ver o povo sofrendo, né, e se repetindo esse nosso clamor, essas nossas reivindicações, esse nosso pedido, né, em nome do povo dos bairros da nossa cidade, dessas ruas, e parece que o prefeito não está nem aí. As secretarias que têm a obrigação de resolver esse problema não estão nem aí. É uma vergonha. Capital do Macalama já poderia ser decretada a nossa cidade. Povo com ônibus novos, mas que não atendem aquelas comunidades lá, vereador Gilson. Não adianta ônibus com a lata nova, mas não acessar as comunidades que estão sem ônibus, como Ribeirão Guibim, como Emil Vêmut e tantas outras que estão aí à mercê do transporte público. Está uma vergonha, está um descaso nessas áreas aí, e nós temos que cobrar respeito por parte do prefeito da sua administração. Respeito.